O céu escurece com uma fúria repentina. Nuvens densas e ameaçadoras estendem-se pelo horizonte, encobrindo o sol. O trovão ribomba à distância. Um aviso, uma promessa, a pulsação da tempestade que se aproxima. As primeiras gotas caem, tímidas, hesitantes, depois com crescente insistência, tamborilando no dossel esmeralda acima. As folhas tremem, pequenos riachos se formam a partir da convergência das águas, e o ar se adensa com um aroma terroso e elétrico ao mesmo tempo. A chuva castiga o chão da selva, esculpindo rios minúsculos na vegetação rasteira. Cada folha de grama, cada samambaia, cada raiz retorcida brilha com uma camada fresca de água. Insetos emergem da serapilheira e o ar vibra com o som de 1000 asas minúsculas. Um respingo repentino à distância. Um cervo assustado salta pelas poças rasas, seus cascos lançando gotas como diamantes líquidos. A selva, antes um labirinto verde e tranquilo, ganha vida, pulsando com energia, caos e oportunidades. Das sombras surge um movimento. Uma forma elegante e listrada emerge, os músculos ondulando sob a pelagem escurecida pela chuva. O tigre de Bengala, solitário e silencioso, move-se com uma graça predatória, os olhos ardendo como âmbar derretido na tempestade. Cada passo é deliberado, cauteloso, mas repleto de uma força bruta e indomável. Ao seu redor, criaturas menores se dispersam, pressentindo tanto a ameaça quanto o despertar da vida que a monção traz. Pássaros alçam voo, batendo as asas furiosamente contra o ataque da tempestade. Macacos chamam uns aos outros dos galhos trêmulos, tagarelando em coros ansiosos enquanto seu lar na copa das árvores estremece sob o peso da chuva. Cachoeiras, há muito adormecidas, rugem, suas torrentes espumosas abrindo novos caminhos pela densa vegetação rasteira. A selva se transforma em uma sinfonia de sons. O trovão da chuva, o estrondo da água, os gritos da vida selvagem, tudo se misturando em um ritmo tão antigo quanto a própria terra. Elefantes atravessam riachos recém-encharcados, com as trombas erguidas, lançando jatos de água para o céu. Suas patas enormes afundam na terra macia e saturada pela chuva, deixando marcas que guiarão tigres e outros predadores. Ao longe, uma manada se move lentamente, atenta aos olhos ocultos que acompanham cada ondulação, cada movimento. Predadores e presas navegam por um mundo transformado, um organismo vivo e pulsante, repleto de vida sob o comando da monção. E então, em meio a esse caos indomável, surge uma calma, um respeito silencioso pela ordem oculta na tempestade. A chuva diminui, a névoa sobe do solo da selva e as formas da vida selvagem começam a se revelar em meio à vegetação densa. O pulso da vida se acelerou, a selva despertou e um novo dia começa. Bem-vindos às selvas da Índia, onde a vida desperta com a monção. A selva respira sob uma cortina constante de chuva. A névoa se enrola entre os troncos imponentes e o ar paira pesado de umidade, um manto úmido que abafa o som e aguça o olfato. Neste mundo de sombras e brilho, os predadores se agitam, pressentindo tanto a oportunidade quanto o risco. O tigre de Bengala, soberano da vegetação rasteira encharcada pela monção, move-se silenciosamente, uma onda de poder oculta sob a densa folhagem. Suas patas afundam na lama macia, deixando impressões fugazes que desaparecem tão rápido quanto são feitas, escondidas pela garoa constante e pelos cursos d'água inquietos. Olhos como âmbar derretido examinam o chão da floresta, capturando movimentos em frações de segundo. Um cervo sambar assustado congela no meio do passo, orelhas em pé, narinas dilatadas. Seus músculos se tensionam, o coração palpita, mas o tigre permanece invisível, uma sombra entre sombras. Cada passo é calculado. O leve respingo de água sob uma pata, a ondulação em uma poça, o estalo de um galho, tudo isso representa perigo e oportunidade. A chuva abafa o som, permitindo que o caçador se aproxime com uma furtividade quase sobrenatural. Aqui, na época das monções, a sobrevivência é um jogo de sussurros, olhares e movimentos sutis. Para além do domínio do tigre, outros predadores criam os seus próprios nichos. Os ursos preguiça arrastam-se pela lama, focinhos enterrados em cupinzeiros, garras a escavar em busca de alimento. Mesmo eles têm de navegar com cuidado, evitando os territórios reivindicados pelo tigre furtivo.
Trilhas inundadas canalizam o seu movimento, criando uma rede de corredores por onde tanto as presas como os predadores transitam neste mundo saturado. Os leopardos, ágeis e deliberados, saltam entre troncos caídos à espreita de pequenos mamíferos e aves que são espantados da vegetação rasteira pela chuva incessante. Os seus olhos brilham na luz filtrada, orbes âmbar a seguir sombras, reflexos aperfeiçoados neste teatro em constante mudança de água e vegetação. As chuvas de monção alteram as regras do jogo. Os rastros de cheiro das presas são apagados, forçando os caçadores a confiar no instinto, na paciência e na observação aguçada. Os tigres preferem caçar perto de rios e córregos onde a mistura de água e vegetação esconde sua aproximação. Os leopardos se adaptam, atacando de pontos elevados ou seguindo pequenos riachos escondidos que conduzem as presas desavisadas para caminhos estreitos. Até mesmo os menores predadores, como cobras e aves de rapina, ajustam suas táticas, explorando a enxurrada de insetos, anfíbios e roedores agitados pela chuva. Em meio a esse balé predador-presa, a vida floresce em abundância. Insetos pululam sobre poças d'água, libélulas cintilam como cacos de vidro vivo. Rãs coacham em coro, vozes sobrepostas em ritmos complexos que ecoam pela floresta. Pássaros, de minivetes carmesins a majestosos calaus, voam pela copa das árvores, cantando, caçando e construindo ninhos entre as folhas úmidas. Cada movimento, cada som é um fio na intrincada teia da sobrevivência durante a monção. A selva não é apenas um pano de fundo, é uma participante ativa, moldando estratégia, movimento e destino. Os closes revelam a intensidade da caçada. A pata de um tigre pressionando a lama espessa, garras estendidas, a água espirrando enquanto ele gira silenciosamente. Os olhos se fixam no movimento. Um javali em fuga, um pássaro assustado que alça voo. Cada músculo se contrai em antecipação. Gotas de chuva se acumulam na pelagem, escorrem pelos bigodes e pingam das orelhas enquanto o predador ataca. A presa reage. Uma corrida repentina, um salto, um zigue-zague desesperado entre raízes e riachos. A sobrevivência é medida em batimentos cardíacos em centímetros, na crueza e imediatismo da perseguição. Mas apesar de todo o seu dramatismo, a chuva suaviza a selva, apagando rastros, revitalizando a vegetação rasteira e equilibrando as forças. As espécies de presa se adaptam. Os cervos sambar se movem com maior cautela. Os cervos axis se aproximam dos riachos e os langures permanecem vigilantes na copa das árvores. Mesmo uma oportunidade fugaz perdida ensina cautela, e as habilidades de sobrevivência são aprimoradas a cada encontro. Os predadores, por sua vez, aprendem as nuances do terreno alagado, os sinais sutis de presas escondidas e o próprio ritmo da monção. À medida que a tempestade diminui e a neblina se dissipa, a complexa hierarquia da selva torna-se visível do alto. Tigres, leopardos e ursos ocupam espaços sobrepostos, seus movimentos orquestrados pelo instinto, pela fome e pela oportunidade. Pássaros, insetos e anfíbios ressurgem com vigor renovado, alimentando-se e acasalando, garantindo a continuidade da vida. Cada encontro, cada perseguição, cada fuga por um triz revela uma única verdade. A selva é um organismo interconectado, um mosaico vivo de sobrevivência, adaptação e beleza em estado bruto. Deste ponto de vista, a floresta tropical é mais do que um cenário. É uma sinfonia da vida, onde predadores e presas dançam em tensão perpétua, e a monção é tanto uma ameaça quanto uma bênção. Aqui, sob a chuva implacável, cada vida é medida, cada instinto aguçado, e o pulsar da selva bate mais forte do que nunca. A chuva transformou a selva em uma obra-prima viva e pulsante. Riachos que antes sussurravam agora se transformam em fitas caudalosas, abrindo caminho pela densa vegetação rasteira. Cachoeiras, adormecidas durante a estação seca, trovejam das encostas, lançando nuvens de névoa sobre a copa das árvores. Rios transbordam, formando lagoas rasas onde peixes nadam sob a superfície, suas escamas prateadas captando a luz tênue. Cada gota de chuva reflete a vida, um espelho da energia que pulsa neste mundo verdejante. A própria floresta responde ao comando da monção. Orquídeas desabrocham em vibrantes explosões de cores, agarrando-se a galhos cobertos de musgo. Samambaias se desdobram, delicadas frondes gotejando água da chuva que brilha nas frestas ensolaradas acima.
cipós pendem pesados, carregados por gotas que ocasionalmente caem em arcos lentos e cristalinos, atingindo o solo da selva com um ritmo suave e hipnótico. O ar está denso de umidade, rico com o aroma de terra molhada, flores desabrochando e o leve almíscar de criaturas escondidas. Cada folha, raiz e galho está vivo, cintilando com a intensidade da estação. A vida pulsa em cada canto. Anfíbios saltam de folha em folha, preenchendo a selva com um coro de coachares, estalos e trinados. Peixes desovam nas poças recém-formadas, seus movimentos enviando ondulações pelas superfícies espelhadas. Macacos balançam com facilidade entre os galhos lisos, seus corpos ágeis tecendo uma tapeçaria viva contra o pano de fundo da folhagem esmeralda. Até os menores insetos, despertados pela chuva, contribuem para a sinfonia. Libélulas pairam sobre as poças, abelhas voam entre as flores e formigas atravessam os riachos recém-formados em colunas organizadas, carregando alimento de volta para colônias escondidas. Ao longo das margens do rio, filhotes de tigre brincam e se perseguem, seus rugidos divertidos ecoando fracamente pelo terreno úmido. A lama gruda em seus pelos enquanto se atiram uns sobre os outros, aprendendo força, equilíbrio e coordenação sob o olhar atento de suas mães. Perto dali, tigres mais velhos patrulham seus territórios, movendo-se como sombras pela vegetação rasteira úmida pela chuva, os músculos ondulando sob a pelagem escura. Cada passo deixa uma marca temporária na lama macia, um testemunho efêmero de seu domínio em uma selva constantemente remodelada pela água. Predadores, presas e o meio ambiente existem em um delicado equilíbrio. A chuva revitaliza a vegetação, fornecendo sustento para os herbívoros cujo pastoreio molda o solo da floresta. Os riachos atraem animais das redondezas, criando pontos de encontro temporários que fervilham de vida e conflitos. Aves, anfíbios e mamíferos convergem, seus caminhos se cruzando em uma rede ditada tanto pelo instinto quanto pela necessidade. A selva se torna um palco para a adaptação constante, ensinando cada espécie a se mover com paciência, consciência e reverência pelas forças que moldam seu lar. Cada imagem é uma pincelada, cada movimento uma nota na grandiosa composição da selva. O estrondo das cachoeiras e o murmúrio dos riachos caudalosos ditam o ritmo. As cores vibrantes das orquídeas e samambaias oferecem contraste. Os peixes velozes, os sapos saltitantes e os macacos que se balançam acrescentam movimento e textura. Até mesmo os tigres brincalhões, as patrulhas silenciosas dos adultos e os predadores ocultos contribuem para um quadro rico e dinâmico, retratando a sobrevivência, o crescimento e a beleza da adaptação em um paraíso banhado pelas monções. À medida que a selva pulsa com vida renovada, a água torna-se simultaneamente escultora e sustentadora, remodelando habitats e impulsionando o movimento. Poças, riachos e planícies alagadas atuam como corredores, guiando as migrações de veados, javalis e elefantes, enquanto os predadores acompanham a abundância variável. A cena se encerra com uma ampla visão deste ecossistema intrincado e interdependente, exuberante, vibrante e vivo, pronto para a transição para as migrações sazonais e estratégias de sobrevivência exigidas pela monção. Sob a copa das árvores, onde raios de sol penetram a densa névoa da monção, um mundo repleto de vida em miniatura se revela. Rãs emergem de poças escondidas, seus corpos lisos e brilhantes, suas gargantas se expandindo em coro como se anunciassem a chegada das chuvas. Cada coachar se sobrepõe a outro, criando uma sinfonia em camadas que reverbera pelo chão da selva. Cigarras se juntam à sinfonia, seus cantos estridentes e rítmicos cortando a umidade, adicionando uma pontuação aguda e urgente ao coro dos anfíbios. Libélulas cintilam sobre a água, batendo as asas em arcos rápidos que captam a luz dispersa, refratando-a em minúsculos prismas. Elas pairam, lançam-se e giram com uma precisão quase mecânica, caçando mosquitos e outros insetos agitados pela chuva. Sua presença é fugaz, mas vital, um lampejo de cor e movimento que sustenta o delicado equilíbrio das camadas inferiores da selva. Até mesmo as menores formigas navegam pelos riachos recém-formados, carregando pequenos pedaços de alimento de volta para colônias escondidas, um testemunho de diligência e sobrevivência sob a influência incessante da monção. Acima deles, as aves dominam o cenário arbóreo.
Martim-pescadores empoleiram-se ao longo de riachos caudalosos, bicos em posição de ataque, olhos atentos à água em busca de escamas brilhantes sob a superfície. Calaus, com seus imponentes capacetes, chamam uns aos outros dos galhos mais altos, suas vocalizações ecoando pela floresta. Garças brancas exploram poças rasas com movimentos delicados e precisos, peneirando a lama e a água em busca de peixes e anfíbios perturbados pela chuva torrencial. Algumas exibem rituais de acasalamento, o bater de penas, a inclinação da cabeça, uma coreografia aperfeiçoada ao longo de gerações, tudo executado em meio ao ritmo da monção. Os insetos reivindicaram a copa das árvores como sua. Besouros rastejam pelos galhos reluzentes pela chuva, aranhas tecem teias delicadas carregadas de gotículas, e abelhas voam incansavelmente de flor em flor, polinizando orquídeas que despertaram sob o comando da monção. Sua abundância forma a base de uma intrincada teia alimentar. Répteis, pequenas cobras, lagartos e lagartixas movem-se cuidadosamente entre folhas e galhos, caçando com precisão. Anfíbios saltam para as mandíbulas à espreita. Insetos se tornam um banquete para os pássaros, e cada camada da vida se interconecta de maneiras sutis e vitais. Cada movimento, por menor que seja, molda o ecossistema maior. O salto de um sapo pode sinalizar para um tigre a espreita onde as presas se concentram. O brilho iridescente das asas de uma libélula pode alertar um martim-pescador ou um lagarto monitor. Na selva tropical, até as menores criaturas têm importância, tecendo a teia que sustenta os predadores maiores. Sua atividade garante que, quando o tigre ronda ou o leopardo se aproxima, a abundância esteja logo abaixo da superfície, invisível, porém essencial. Do micro ao macro, a monção orquestra a vida na selva. Cada ondulação, cada movimento e cada coachar contribuem para o ritmo da sobrevivência. Insetos, pássaros e anfíbios, muitas vezes negligenciados, mas indispensáveis, preparam o terreno para os seres maiores, moldando o fluxo de energia que sustentará a selva através da chuva, das enchentes e do sol. À medida que a monção enche os rios e satura o solo, a selva se transforma. Trilhas antes secas e previsíveis desaparecem sob torrentes de água, forçando todas as criaturas a se adaptarem, a se moverem, a sobreviverem. As chuvas sazonais ditam o ritmo da vida, e as grandes migrações começam. Manadas de cervos axis e sambares atravessam o solo da selva, com o focinho no chão e as orelhas se movendo ao menor ruído. Seus movimentos são intencionais, atraídos por novas pastagens onde a grama é fresca e tenra, nutrida pela chuva incessante. Nilgais emergem de clareiras sombreadas, seus longos membros os carregando com surpreendente agilidade pelo terreno lamacento, cada passo deixando pegadas que guiarão os caçadores muito tempo depois de sua passagem. Os elefantes, ancestrais e sábios, movem-se em unidades familiares, uma sinfonia de movimento e memória. As mães guiam os filhotes por rios rasos, com as trombas erguidas para sentir o ar e avaliar a profundidade, as orelhas abanando para regular a temperatura corporal sob a umidade. Os machos seguem atrás, poderosos e vigilantes, com os olhos atentos tanto ao perigo quanto à oportunidade. As planícies alagadas tornam-se refúgios temporários, ricos em nutrientes trazidos pela água do solo. A grama cresce mais densa, os charcos abrigam peixes e anfíbios, e a selva fervilha de vida onde quer que os elefantes vagueiem. A água torna-se tanto barreira quanto ponte. Um rio caudaloso pode deter alguns, mas também conduzir outros por rotas previsíveis, criando verdadeiras rodovias naturais pela selva. Os predadores se movem com igual propósito. Tigres patrulham as margens lamacentas, seguindo os rastros deixados por herbívoros em fuga. Seus músculos ondulam sob a pelagem molhada, as patas afundando na terra macia enquanto navegam pelo terreno alagado. Leopardos exploram árvores caídas que formam pontes sobre riachos, perseguindo macacos ou pássaros atraídos pela nova abundância. Até mesmo os predadores menores, como cães selvagens, chacais e lagartos monitores, mudam seus territórios de caça, acompanhando o aumento sazonal de presas. As chuvas, embora benéficas, amplificam o risco. Margens lamacentas escondem raízes, riachos caudalosos levam os predadores para longe, e cada salto ou corrida é uma aposta calculada. Vista de cima, as migrações se revelam como um mosaico vivo.
Imagens de drones capturam a elegância arrebatadora dos rebanhos de cervos axis, movendo-se como ouro líquido pela vegetação. Elefantes surgem como sombras colossais entre riachos e prados, suas trombas balançando ritmicamente a água escorrendo de seus flancos. A selva não é mais um cenário estático, é um palco de movimento incessante, um organismo reagindo ao pulso da chuva. Cada poça, cada riacho, cada charco temporário influencia onde a vida se concentra, quem sobrevive e quem precisa se adaptar. Ao longo desses corredores de água e grama, a sobrevivência é uma história de antecipação. Os cervos jovens aprendem a interpretar os sinais sutis de perigo. Galhos quebrados, o respingo distante de um predador entrando na água, o sussurro de asas na copa das árvores. Os elefantes ensinam os filhotes a navegar pelos rios com segurança, a evitar buracos escondidos, a respeitar o poder da água corrente. Os tigres, solitários e ponderados, percebem essas lições indiretamente, interpretando as mudanças de cheiro, as marcas na lama e os padrões de movimento que ditam as oportunidades. A monção traz consigo abundância e desafios. As planícies alagadas oferecem ricos pastos para os herbívoros, mas também concentram as presas, atraindo predadores para confrontos tensos. Cada passo de uma manada migratória se torna um potencial espetáculo de vida e morte, uma coreografia delicada onde instintos e experiência ditam os resultados. A selva prospera com esse ritmo. A água dita o movimento dita a alimentação dita a caça e o ciclo se renova a cada gota de chuva. À medida que as manadas avançam, os rios transbordam e os predadores seguem os rastros, uma tensão ferve sob a superfície deste paraíso úmido. A selva está repleta de possibilidades e perigos. Cada migração prepara o cenário para os confrontos, as batalhas territoriais e os rituais de acasalamento que se seguem. O próximo capítulo na saga contínua da sobrevivência. Aqui, no abraço da monção, a vida se move, fluindo, pulsando e vibrando com a energia imparável da própria natureza. A selva, saturada pelas monções, pulsa não apenas com vida, mas também com tensão. A névoa se espalha pelo chão da floresta enquanto um rugido profundo e ressonante quebra a relativa calma. Um tigre de bengala macho reivindicando um vasto território. Seu chamado ecoa pelo ar pesado e úmido, reverberando contra troncos e pedras, anunciando dominância aos rivais escondidos na vegetação rasteira. Cada arranhão de garras na casca das árvores, cada borrifo de odor em árvores e pedras, sinaliza uma presença temida e respeitada. A selva é um tabuleiro de xadrez de cheiros e sons, onde um passo em falso pode desencadear um conflito e a sobrevivência fica por um fio. Tigresas, protegendo seus filhotes, caminham com cautela. As mães serpenteiam por entre samambaias densas e troncos cobertos de musgo, os olhos atentos às sombras, os ouvidos aguçados ao menor sussurro das folhas ou ao gotejar da água. Seus filhotes brincam nas margens do rio, aprendendo furtividade e força em meio às brincadeiras. Uma patada brincalhona em um irmão ensina paciência. Uma interrupção repentina na brincadeira aguça os instintos. A monção amplifica o perigo, os canais restringem os movimentos, os caminhos alagados oferecem menos rotas de fuga e os territórios sobrepostos aproximam os predadores, criando uma tensão constante. O cortejo na selva durante a monção não é menos dramático. Tigres circulam um ao outro com precisão deliberada, músculos tensos, olhares fixos. Um macho se aproxima de uma fêmea receptiva com cautela, seus movimentos calculados para transmitir força sem agressividade. Vibrações ondulam pela terra, sentidas por ambos. Rosnados sutis e movimentos de cabeça comunicam intenção, prontidão e aviso. Leopardos, menores e mais esquivos, empregam rituais semelhantes. Perseguição silenciosa, inclinações de cabeça e vocalizações baixas formam uma linguagem de atração e dominância. Até mesmo os felinos selvagens, minúsculos e reservados, seguem padrões de gestos ritualizados, danças de acasalamento e marcação de território que refletem o próprio pulsar da vida. Os conflitos se intensificam quando a monção concentra tanto recursos quanto competidores. Territórios inundados forçam os machos rivais a se encontrarem em estreitos corredores ao longo dos rios, onde os confrontos são inevitáveis. Os músculos se contraem, as garras se estendem e os olhos brilham com intensidade. Cada rugido, cada golpe,
Cada salto é medido em termos de força e precisão. Ocasionalmente, uma breve luta é suficiente para afirmar a dominância. Às vezes, uma batalha em grande escala irrompe, deixando cicatrizes na pelagem, na terra e na própria memória da selva. Esses conflitos são lições de sobrevivência, moldando a hierarquia da floresta tropical e garantindo que apenas os mais ágeis, fortes e astutos prevaleçam. As tigresas ensinam lições sutis de estratégia, cautela e paciência. Os filhotes aprendem a navegar por margens lamacentas, a pressentir perigos ocultos em poças d'água e a perceber a tensão no ar enquanto a mãe se move por espaços disputados. As chuvas de monção inundam caminhos familiares, forçando a improvisação. Os jovens absorvem essas lições, preparando-se para o dia em que território, sobrevivência e reprodução dependerão de sua própria habilidade e instintos. Numa perspectiva mais ampla, a própria selva se adapta a essas tensões. Territórios sobrepostos, cursos d'água variáveis e áreas de alimentação temporárias criam um ecossistema dinâmico onde cada espécie negocia limites físicos, químicos e comportamentais. Até mesmo as menores criaturas, pássaros, insetos e anfíbios, respondem a esses dramas, recuando, avançando ou sinalizando perigo de maneiras imperceptíveis aos olhos humanos. A vida pulsa com uma resiliência que é, em partes iguais, elegância e crueldade, coreografada pelo instinto e pelas circunstâncias. À medida que as chuvas continuam a cair, a selva monsônica revela o delicado equilíbrio de sua dinâmica. Dominância, atração, proteção e sobrevivência entrelaçadas com os ritmos da água e do crescimento. O conflito molda a experiência. O cortejo garante a continuidade. E cada rugido, perseguição e carinho suave escreve mais um capítulo na narrativa épica da natureza selvagem. Vista de cima, a intrincada dança entre predador, presa e ambiente forma um quadro vivo, um testemunho tanto de resiliência quanto de interdependência. A selva, em todo o seu esplendor, perigo e vitalidade, ergue-se como uma arena complexa onde cada criatura desempenha seu papel e a monção, implacável e transformadora, dita o ritmo da própria vida. A monção transforma os rios em artérias da vida, canais caudalosos que pulsam com energia e perigo. A água ruge sobre leitos rochosos, esculpindo novos caminhos pela selva, criando poças e redemoinhos onde a vida floresce em inesperada abundância. Aqui, as fronteiras entre terra e água se confundem, e a sobrevivência exige habilidade, instinto e adaptabilidade. Sob a superfície agitada, crocodilos deslizam com uma ameaça silenciosa. Suas costas blindadas ondulam como ilhas em movimento, os olhos mal visíveis acima da água. Eles esperam, a paciência gravada em cada escama, observando presas desavisadas na margem do rio. Quando um sambar ou um nilgai se aproxima demais, um bote repentino, um lampejo de dentes e o poder predatório bruto da selva se manifesta em um único e decisivo instante. Mesmo nas águas turbulentas pela chuva, o predador alfa reina, ensinando a todos que testemunham que o rio é tanto santuário quanto armadilha. Pequenos predadores navegam por esses reinos aquáticos com agilidade e precisão. Gatos pescadores rondam as margens lamacentas, dedos abertos, bigodes se contraindo à menor ondulação. Lontras elegantes e brincalhonas serpenteiam pelos canais perseguindo peixes com graça acrobática. Cada mergulho, cada movimento da cauda é uma lição de eficiência e sobrevivência, uma dança delicada ditada pelo pulso da monção. Até mesmo minúsculos sapos e insetos se tornam fios vitais nessa teia aquática, fornecendo sustento tanto para aves quanto para mamíferos. Os céus sobre os rios estão repletos de predadores alados. Cegonhas e garças espreitam as poças rasas, seus bicos sondando a água com precisão cirúrgica. Martim pescadores brilham como joias vivas, mergulhando com uma precisão impressionante e emergindo com um peixe se debatendo firmemente preso em seus bicos. Garças brancas caminham cautelosamente pelas águas rasas, com as asas semiabertas para manter o equilíbrio, os olhos atentos a qualquer movimento. Cada ave se adapta aos rios caudalosos, aprendendo a interpretar a turbulência, antecipar as presas e navegar pelas águas dinâmicas das monções. Ao longo das margens do rio, os filhotes de tigre aprendem lições essenciais. As mães entram na água até a cintura, incentivando os filhotes hesitantes a segui-las. As pequenas patas batem na superfície, o pelo grudado na água,
as orelhas achatadas contra os respingos. Cada mergulho hesitante é recebido com orientação, grunhidos de incentivo e ensinamentos pacientes. Nadar é mais do que uma habilidade, é sobrevivência. As águas turbulentas da selva exigem isso, e os respingos brincalhões dos filhotes são os primeiros passos rumo ao domínio de seu domínio aquático. Rios, lagoas e pântanos não são meros cenários, eles moldam a própria selva. Inundações sazonais criam refúgios temporários, concentram presas e ditam o movimento de predadores e herbívoros. Canais funcionam como rodovias naturais, corredores que ligam habitats distantes, enquanto lagoas isoladas se transformam em ecossistemas em miniatura repletos de anfíbios, insetos e peixes. A vida dentro e ao redor da água é implacável, complexa e sinfônica, uma convergência de predadores, presas e meio ambiente orquestrada pelas monções. Do ponto de vista da copa das árvores, os rios brilham como fitas prateadas serpenteando por extensões esmeraldas. Abaixo, predadores aquáticos e suas presas negociam o equilíbrio entre risco e recompensa. Acima, a copa da selva abriga pássaros, macacos e leopardos, que observam, vocalizam e caçam sob a luz filtrada. A monção une rio e floresta, vida aquática e arbórea, em uma única tela vibrante e em constante transformação. À medida que a água pulsa no coração da selva, a vida se adapta, prospera e se prepara para o próximo desafio. De emboscadas de crocodilos a lições de natação para tigres, os rios da Índia são salas de aula vivas de sobrevivência, ensinando a todos que dependem deles que nesses mundos aquáticos, cada gota de chuva carrega a promessa e o perigo da própria vida. Acima do solo fértil da selva, a copa das árvores prospera como um mundo paralelo, a luz do sol filtrada por folhas reluzentes, galhos carregados de água da chuva e vida fervilhando em cada recanto e fenda. Macacos se movem com facilidade e prática, saltando entre os galhos em arcos fluidos, suas caudas equilibrando cada manobra. Eles tagarelam, se limpam e procuram alimento, cada ação pontuada pelo tamborilar rítmico das gotas de chuva contra as folhas. Langures, de membros longos e ágeis, balançam-se sem esforço pela copa das árvores, vasculhando a floresta abaixo em busca de frutas, insetos ou sinais de perigo, seus pelos prateados brilhando na suave luz da monção. As aves dominam a paisagem vertical. Aves de rapina circulam no alto, cortando as correntes de névoa com as asas voltadas para os movimentos abaixo. Águias e gaviões mergulham com uma precisão impressionante, garras estendidas, mirando pequenos mamíferos ou répteis desavisados escondidos entre os galhos. Calaus e periquitos voam entre as árvores floridas, seus chamados ecoando como sinos no ar úmido, sinalizando território, cortejo ou alertando sobre predadores à espreita. Até mesmo os minúsculos pássaros da floresta, como os drongos, os martins pescadores e os beija-flores, movem-se com extrema cautela, aproveitando a abundância da monção enquanto evitam a atenção de predadores maiores. Os predadores também dominam o reino vertical. Serpentes arborícolas se enrolam em galhos úmidos, seus músculos ondulando enquanto atacam rãs ou pássaros. Pequenos felinos selvagens, incluindo leopardos, caminham silenciosamente sobre galhos robustos, seus olhos aguçados rastreando movimentos lá embaixo. A copa das árvores, úmida pela chuva, é tanto um campo de caça quanto um labirinto, exigindo precisão, paciência e instinto. Cada salto, cada deslize, cada posicionamento cuidadoso de uma pata ou garra é uma negociação com a gravidade, a umidade e a ameaça sempre presente de predadores rivais. A perspectiva aérea revela toda a complexidade da selva. A luz do sol brilha nas folhas molhadas, a água goteja das trepadeiras nos rios abaixo, macacos balançam em uníssono, pássaros voam em zigue-zague e predadores navegam por este labirinto elevado com letal eficiência. A copa das árvores é um universo à parte, mas inextricavelmente ligado ao mundo abaixo. O que acontece acima reverbera abaixo, frutos caem para alimentar herbívoros, excrementos de pássaros espalham sementes e predadores descem quando surge a oportunidade, transpondo a divisão vertical. Com a continuidade da monção, a copa das árvores vibra com energia. Uma vida paralela que complementa o caos e a beleza do solo da selva. Eventualmente, a gravidade nos leva a olhar para baixo mais uma vez, onde tigres, elefantes e a miríade de habitantes do solo navegam por rios, lama e planícies alagadas.
As lições aprendidas nas árvores, agilidade, paciência e consciência, ressoam pela selva, preparando todas as criaturas, grandes e pequenas, para a sobrevivência sob a implacável monção. A monção transforma a selva em um palco de furtividade, poder e sobrevivência implacável. Entre todos os seus habitantes, o tigre de Bengala reina supremo, uma sombra que se move pela folhagem encharcada pela chuva, músculos encolhidos sob a pelagem molhada, olhos brilhando com intensidade primitiva. Cada gota que cai da copa das árvores se torna camuflagem e obstáculo, mascarando o cheiro, abafando o som e esculpindo uma selva repleta de tensão. Tigres espreitam com a paciência herdada de gerações, movendo-se lentamente pela lama e pela vegetação rasteira alagada. As patas afundam na terra macia, as garras pressionando levemente, deixando marcas superficiais que desaparecem sob a próxima torrente. A vegetação úmida adere aos seus corpos, silenciosa, porém repleta de energia potencial. Seus olhos âmbar examinam cada movimento, cada ondulação na água, cada sutil alternância nas folhas quando uma presa se aventura perto demais. Um cervo axis pasta alheio em uma clareira temporária, as orelhas se movendo nervosamente, a cauda se contraindo, mas ainda não detectou o predador agachado logo além do véu de chuva. A caça durante a monção exige engenhosidade. Os tigres usam canais de água para camuflar seus movimentos, deslizando silenciosamente por poças rasas. A vegetação torna-se uma ferramenta, uma trepadeira para ocultar o ombro, uma samambaia para esconder a aproximação da pata. Quando o momento chega, velocidade e precisão substituem a paciência. Um rosnado baixo vibra através da névoa enquanto os músculos se contraem. O salto é súbito, explosivo. Espirros de lama, gotas de água descrevem arcos no ar. E o grito assustado do chital corta o ritmo da chuva. A caçada termina com eficiência calculada, uma mordida no pescoço, uma luta breve, porém decisiva. A sobrevivência é brutal, imediata e instrutiva. Os filhotes observam da periferia com os olhos arregalados e ansiosos. Seus movimentos, brincalhões e tropeços ao longo da margem do rio são os primeiros passos em uma vida de maestria na caça. As mães lhes permitem vislumbrar estratégias, como interpretar os movimentos na água, como antecipar a trajetória da presa em fuga, como atacar com precisão letal. Cada lição é reforçada pela demonstração, uma perseguição bem-sucedida, uma emboscada calculada, o ritual silencioso da alimentação. A pelagem encharcada pela chuva brilha sob a luz suave do sol, enquanto os filhotes aprendem não apenas a sobreviver, mas a prosperar na intensidade da monção. A selva não é palco apenas para domínio solitário. Leopardos navegam por galhos alagados, deslizando silenciosamente acima ou ao lado de tigres, compartilhando os mesmos corredores ricos em presas, mantendo distância e respeito. Cães selvagens movem-se em matilhas coordenadas, olhos brilhantes, presas à mostra, perseguindo presas oportunistas que a monção concentra em planícies temporárias e margens de rios. Hienas espreitam nas bordas, buscando o que a chuva e os predadores deixam para trás, sempre alertas, sempre calculando. Cada interação é uma lição de negociação, de estratégia, de sobrevivência. Um predador deve respeitar tanto o ambiente quanto o competidor, pois um erro de cálculo pode ser fatal. A chuva amplifica cada detalhe. A água espirra sob as patas enormes, os bigodes pingam e a pelagem brilha com a umidade. Os olhos refletem tanto o ambiente quanto a intenção, capturando o caleidoscópio da selva em uma intensidade âmbar. Planos em ângulo baixo mostram tigres se movendo por riachos na altura dos joelhos, a água jorrando ao redor de seus membros. Sequências em câmera lenta capturam o estalo das mandíbulas, a flexão dos músculos, o respingo de lama e chuva, cada momento um estudo de poder e elegância. Acima, pássaros congelam no lugar, pressentindo a caçada abaixo. Insetos se dispersam, formando um véu vivo de movimento que adiciona profundidade à aproximação do predador. Mesmo o predador de topo depende do equilíbrio do ecossistema. A abundância das monções concentra as presas, mas também fornece abrigo e sustento para predadores menores, herbívoros e aves. Cada presa abatida é um elo em uma corrente que sustenta filhotes, adultos e necrófagos. Os tigres navegam por essa rede com instinto apurado pela chuva, lama e memória muscular,
demonstrando a intrincada dança da selva entre furtividade, paciência e oportunidade. A monção ensina resiliência. Os tigres ajustam seus horários de caça aos padrões de chuva e fluxo de água, às vezes atacando ao amanhecer, outras vezes sob a proteção de aguaceiros implacáveis. A selva se transforma diariamente, os rios sobem, as planícies inundam, árvores caídas redirecionam seus movimentos e cada mudança exige flexibilidade. Um tigre que não se adapta corre o risco de passar fome, perder território ou enfrentar rivais. Os filhotes aprendem a interpretar esse mundo dinâmico, praticando emboscadas a pequenas presas, testando sua força em barrancos de lama e seguindo suas mães pelo labirinto mutável de água e vegetação. O domínio do predador alfa vai além da força bruta, abrange estratégia, timing, paciência e respeito pelo meio ambiente. Tigres, leopardos e cães selvagens coexistem em um delicado equilíbrio, cada um dominando nichos definidos pelo terreno, pelas presas e pelo ritmo incessante da monção. Cada perseguição, cada lição, cada gota de chuva contribui para uma narrativa de sobrevivência tão visualmente impactante quanto instrutiva. À medida que o dia se esvai, as sombras se alongam pelas planícies alagadas. A selva vibra com os ecos da perseguição e da paciência, do poder temperado pela necessidade. Tigres se recolhem a clareiras tranquilas, com seus filhotes aninhados ao lado, músculos relaxados, porém alertas. A chuva continua, esculpindo o mundo em tempo real, um ciclo infinito de vida, morte e aprendizado. Os predadores de topo são mestres da monção, não porque a dominem, mas porque se movem com o ritmo da selva, sintonizados com seus ensinamentos e vivos em cada pulsação de chuva, lama e batida do coração que define esta vibrante região selvagem. A monção transforma a selva indiana em um ecossistema vivo e pulsante, onde cada gota de chuva é um sinal de que a vida precisa se adaptar ou perecer. Os rios transbordam, as folhas brilham e o ar vibra com o movimento, enquanto insetos emergem das nuvens. Pássaros cantam em sinfonias estridentes e herbívoros atravessam o solo alagado da floresta em busca de brotos tenros e terreno seguro. Cada nível da selva responde às chuvas, revelando uma delicada teia de adaptação, onde a sobrevivência é tanto imediata quanto cumulativa. As plantas são as primeiras a responder. Orquídeas florescem ao longo de troncos cobertos de musgo, samambaias se desdobram em rápida sucessão e trepadeiras se agarram e se contorcem em direção à luz, aproveitando cada oportunidade para prosperar. Poças temporárias se formam no solo, atraindo insetos cuja eclosão coincide com a chegada da monção, criando uma cascata de abundância que reverbera por toda a teia alimentar. Cada surto de crescimento, cada botão, cada gota d'água é tanto sustento quanto sinal, impulsionando os movimentos de criaturas maiores que dependem dessa abundância sazonal. Os herbívoros respondem da mesma forma. Cervos axis, sambares e nilgai pastam com urgência, buscando os brotos mais frescos antes que sejam engolidos pelas enchentes. Os elefantes forrageiam estrategicamente, usando suas trombas para descascar galhos e, ao mesmo tempo, criar caminhos para animais menores. Macacos e langures saltam entre os galhos, sua agilidade permitindo-lhes explorar árvores frutíferas e escapar de predadores. A sobrevivência aqui não é solitária, é coletiva, uma coreografia sutil entre predador e presa, planta e polinizador, solo e céu. Os predadores, por sua vez, adaptam suas estratégias de caça a essas condições dinâmicas. Os tigres passam a caçar perto de rios onde as presas se concentram. Os leopardos exploram árvores caídas que formam pontes sobre os córregos e os cães selvagens coordenam ataques ao longo de estreitos corredores abertos pelas enchentes. Até mesmo os caçadores noturnos se ajustam, esperando que a chuva mascare seus odores ou sons. Cada ação é calibrada ao ambiente, um testemunho da inteligência e flexibilidade necessárias para suportar os extremos da monção. Relações simbióticas permeiam a selva. Pássaros pousam em veados e langures, retirando carrapatos e parasitas de seus pelos. Insetos polinizam as flores, garantindo que as árvores frutíferas sustentem os herbívoros nos meses seguintes. Pequenos predadores se alimentam dos restos deixados pelos maiores, devolvendo nutrientes ao solo, que por sua vez nutre a próxima geração de plantas. A vida prospera em ciclos interconectados.
cada espécie influenciando e dependendo das outras simultaneamente, com a monção atuando como catalisadora e reguladora. Mas a monção não é nada branda. Deslizamentos de terra abrem novos barrancos nas encostas, arrancando árvores e alterando rotas migratórias. Rios transbordam, engolindo trilhas e forçando os animais a improvisar novos caminhos. Tempestades castigam clareiras expostas, obrigando as criaturas a buscar abrigo e testando sua resistência a cada instante. A adaptação é constante. A sobrevivência se mede em cada decisão, cada salto, cada instinto aguçado, tanto pela oportunidade quanto pelo perigo. Vista de cima, a selva é uma tapeçaria de movimento. Rios lamacentos serpenteando entre planícies alagadas, manadas percorrendo seus corredores sazonais, tigres movendo-se silenciosamente sob samambaias gotejantes e pássaros voando em caos coordenado pela copa das árvores. A monção molda não apenas a paisagem física, mas também o comportamento, a estratégia e a interação. A vida aqui é implacável, resiliente e surpreendentemente precisa. Cada organismo encontrando seu nicho no pulsar da água, do vento e do crescimento. A selva perdura porque é flexível e interdependente. Cada criatura, do menor inseto ao mais poderoso tigre, desempenha um papel na manutenção do ecossistema, respondendo aos ritmos das monções com inteligência, instinto e paciência. A sobrevivência não se resume à predação ou ao pastoreio. Trata-se de equilíbrio, sincronia e compreensão da complexa dança da vida orquestrada pelas chuvas. Com o fim da monção e a tranquilidade da selva, seus habitantes levam adiante as lições aprendidas, estratégias refinadas, territórios ajustados e populações nutridas. A vida continua pulsando, adaptável, resiliente e inflexível. E à medida que as águas recuam, a floresta se ergue como um monumento à resistência, um mundo onde cada tempestade, cada inundação, cada desafio é enfrentado com uma vontade implacável de sobreviver. A selva indiana, exuberante e repleta de vida, não existe isoladamente. Seus rios, florestas e planícies se entrelaçam com comunidades humanas, vilarejos que coexistem com a vida selvagem há gerações. Crianças brincam nas margens lamacentas dos rios, onde elefantes passam, agricultores cuidam de arrozais cercados por densa selva, e os moradores ouvem o trovão das monções como fazem há séculos, cientes de que as chuvas governam tanto as plantações quanto os animais. Contudo, à medida que a humanidade prospera, as pressões sobre esse delicado ecossistema se intensificam e a resiliência da selva é constantemente testada. A caça furtiva continua sendo uma das ameaças mais insidiosas. Tigres, valorizados por sua pele e ossos, são caçados ilegalmente, apesar da proteção legal. Leopardos e outros predadores às vezes são vítimas de represálias quando se aventuram em terras agrícolas ou currais. A presença humana, estradas, assentamentos e trilhas de exploração madeireira fragmentam territórios, isolam populações e reduzem o espaço disponível para os predadores de topo se movimentarem. Mesmo com a abundância trazida pelas monções, a selva permanece vulnerável a essas incursões e o equilíbrio entre predadores e presas é facilmente perturbado. O desmatamento e a agricultura agravam a ameaça. As florestas são derrubadas para a extração de madeira, agricultura e desenvolvimento, eliminando tanto a copa quanto o subbosque. Corredores antes contínuos que permitiam a migração segura de elefantes, tigres e pequenos mamíferos são fragmentados. Planícies alagadas que antes serviam de refúgio natural durante a monção são drenadas para uso humano, reduzindo os locais de reprodução de peixes, anfíbios e aves. Cada área desmatada e cada árvore derrubada altera sutilmente o ritmo da selva, forçando a adaptação sob pressão em vez de por escolha. Apesar desses desafios, os esforços de conservação trazem esperança. A Índia estabeleceu uma rede de reservas de tigres, áreas protegidas onde a caça é proibida e a restauração do habitat é priorizada. Guardas florestais patrulham o interior dessas florestas, monitorando as populações, marcando filhotes e protegendo as espécies de presa. Corredores ecológicos reconectam habitats fragmentados, permitindo que tigres, elefantes e leopardos se desloquem entre as reservas, mantendo a diversidade genética e possibilitando migrações sazonais cruciais para a sobrevivência durante a monção.
Programas liderados pela comunidade também envolvem os moradores locais, oferecendo educação, incentivos e estratégias para coexistir pacificamente com a vida selvagem vizinha. Santuários para o gato pescador e iniciativas de preservação de zonas úmidas demonstram que espécies menores também podem prosperar quando os humanos colaboram com a natureza. As chuvas de monção inundam os pântanos e criam zonas úmidas temporárias, atraindo aves migratórias e anfíbios. Com proteção adequada, essas espécies aquáticas e semiaquáticas florescem, criando um ecossistema equilibrado onde predadores e presas, herbívoros e carnívoros, podem manter o equilíbrio. Até mesmo insetos e polinizadores, aparentemente atores secundários, se beneficiam da preservação do habitat, garantindo que as plantas floresçam e as árvores frutíferas sustentem os herbívoros da selva. A própria monção se torna tanto um desafio quanto uma aliada. Trilhas alagadas e rios caudalosos restringem o acesso, dificultando a caça ilegal e, ao mesmo tempo, exigindo vigilância constante dos ambientalistas. Deslizamentos de terra e árvores caídas podem isolar animais, mas guardas florestais treinados e comunidades locais trabalham juntos para resgatar e monitorar a vida selvagem deslocada. Campanhas educativas ensinam os moradores a minimizar o conflito entre humanos e animais selvagens, seja protegendo o gado, plantando culturas de proteção ou criando fontes de água seguras. A selva e a humanidade estão aprendendo a coexistir, uma negociação delicada onde respeito, compreensão e espaço compartilhado são fundamentais. Em algumas regiões, os resultados são tangíveis. As populações de tigres em reservas como os Sundarbans, Bandhavgarh e Canha estabilizaram ou até aumentaram, comprovando que a conservação direcionada pode ser bem-sucedida mesmo sob intensa pressão humana. Elefantes atravessam corredores ecológicos estabelecidos com segurança, evitando estradas e assentamentos. As comunidades locais reconhecem cada vez mais o valor da preservação das florestas, não apenas como fonte de madeira ou pasto, mas como parte vital da teia ecológica que sustenta a água, o solo e o clima. Ainda assim, os desafios persistem. A exploração madeireira ilegal continua em áreas remotas. As redes de caça furtiva se adaptam com uma velocidade alarmante. As mudanças climáticas estão intensificando as monções e alterando a distribuição da água, afetando tanto os seres humanos quanto a vida selvagem. A conservação não é um esforço estático. É uma resposta contínua a pressões dinâmicas que exige vigilância, adaptação e colaboração. A sobrevivência da selva depende da capacidade das pessoas de atuarem como guardiãs e não apenas observadoras de seus ritmos. Acima das florestas, rios e planícies aluviais, a monção continua seu ciclo, nutrindo, transformando e testando cada criatura viva. Tigres patrulham seus territórios, elefantes se movem em majestade silenciosa, pássaros planam sobre os pântanos alagados e insetos pululam em abundância. Nas aldeias que margeiam a selva, crianças observam a chuva com admiração. Os mais velhos relembram histórias de coexistência e guardas florestais percorrem a floresta, garantindo que a presença humana não extinga as maravilhas naturais que o cercam. As lições da selva de monções são claras. A vida é resiliente, mas frágil. A abundância é fugaz, porém sustentável quando respeitada. A sobrevivência não é apenas um teste de força, mas também uma prova de equilíbrio. Enquanto a humanidade busca seu lugar nesse ecossistema, a selva persiste, guiada pelos guardiões que compreendem que a preservação é tanto responsabilidade quanto privilégio. A história das florestas de monção da Índia continua, uma narrativa viva de adaptação, sobrevivência e coexistência. Onde os humanos agem como protetores em vez de intrusos, as selvas prosperam. Onde a cautela é abandonada, a delicada teia da vida se desfaz. Cada gota de chuva, cada farfalhar de folhas, cada passo de predador e presa escreve o próximo capítulo desta saga épica. E à medida que a monção recua, a selva espera, vibrante, viva e sempre pronta para despertar mais uma vez. Com o início da trégua das monções, as chuvas antes torrenciais se transformam em garoas suaves, deixando os rios se acalmarem em leitos amplos e cintilantes. Riachos antes caudalosos agora serpenteiam preguiçosamente pela floresta, refletindo o dossel esmeralda acima. Poças d'água brilham como joias espalhadas,
e a selva exala após a intensidade das tempestades. Cada folha, cada trepadeira e cada tronco reluz com a umidade persistente, um testemunho do poder e da persistência das monções. Filhotes de tigre brincam nas margens dos rios, com a pelagem molhada, emaranhada, mas brilhante, batendo uns nos outros e em alguma folha que cai no rio. Eles chapinham em poças rasas, praticam ataques furtivos e se perseguem em arcos desajeitados que prenunciam a maestria na caça que desenvolverão. Suas mães observam em silêncio, com os músculos relaxados, porém alertas, prontas para intervir, ensinar e guiar. Esse ciclo de aprendizado e brincadeira garante a sobrevivência da espécie, um ritual tão antigo quanto a própria selva. Elefantes vagueiam pelas planícies alagadas, suas patas enormes deixando profundas marcas na lama que logo se endurecerão, tornando-se memórias permanentes. Grupos familiares movem-se com propósito cuidadoso, filhotes protegidos entre os adultos, trombas roçando folhas e grama para inspecionar o mundo ao seu redor. A água reflete seu progresso lento enquanto param para beber, banhar-se e brincar, seus grunhidos ecoando como trovões que se propagam suavemente pelas planícies. Mesmo na calmaria após a tempestade, sua presença personifica força, resistência e o ritmo inabalável da selva. Acima, a copa das árvores ganha vida em um ressurgimento vibrante. Pássaros cantam entre as copas úmidas, seus cantos ecoando sobre rios e clareiras alagadas. Calaus planam com precisão lenta. Martins pescadores exibem um brilho precioso e aves de rapina observam a floresta abaixo, garras prontas, porém pacientes, aguardando a próxima oportunidade. Macacos saltam e se balançam entre os galhos, alertas e ágeis, enquanto cobras e pequenos felinos mantêm o delicado equilíbrio da vida arbórea. A selva, do chão à copa das árvores, vibra com energia, tanto sutil quanto explosiva, um organismo vivo reagindo, se ajustando e prosperando. Insetos preenchem o ar com movimentos cintilantes. Libélulas pairam sobre poças tranquilas, cigarras zumbem em uníssono, e inúmeras criaturas minúsculas emergem de seus esconderijos aproveitando o ambiente úmido. Anfíbios saltam alegremente de folha em folha, enquanto peixes circulam sob a superfície do rio, desfrutando da fartura remanescente da monção. Cada criatura, do menor besouro ao predador mais poderoso, participa de uma sinfonia compartilhada de sobrevivência, adaptação e renovação. A monção esculpiu a paisagem e as vidas que nela habitam. Territórios foram reafirmados, hierarquias reforçadas e estratégias de sobrevivência aprimoradas. Predadores se movem com graça calculada, herbívoros pastam em campos férteis e o solo da floresta fervilha com novos brotos. Até mesmo os ciclos da vida e da morte contribuem para o equilíbrio da selva. Árvores caídas oferecem abrigo, presas sustentam predadores e as cheias de cada estação nutrem o solo para as futuras gerações. A presença humana, embora cada vez mais entrelaçada com essas paisagens, continua a evoluir juntamente com a selva. Os esforços de conservação, a gestão comunitária e a consciência ecológica criaram bolsões onde a vida pode florescer sem impedimentos. Reservas, corredores ecológicos e rios protegidos permitem que tigres, elefantes e inúmeras outras espécies se movimentem com segurança, se adaptem e prosperem, mesmo com a diminuição das chuvas e os períodos de seca que testam a resistência. O recuo das monções sinaliza tanto um fim quanto um começo. Os rios recuam, mas a água que carregavam nutre sementes e mudas. As chuvas diminuem, mas a selva pulsa com a energia que trouxeram. Os animais continuam seus ciclos de crescimento, reprodução e movimento, enquanto os humanos se adaptam e coexistem, conscientes de que esse ecossistema antigo e complexo é tão vital para a sua sobrevivência quanto para a vida selvagem que ele sustenta. Do menor inseto escondido sob uma samambaia ao maior tigre patrulhando a margem de um rio, a vida persiste. Cada respingo, chilreio, rosnado e estrondo conta uma história de resiliência, adaptação e força inabalável. A selva resistiu a tempestades, inundações e à interferência humana e continua a ensinar ao mundo sobre resistência, interdependência e a beleza de viver em harmonia com a natureza. Enquanto o sol rompe as nuvens dispersas, lançando uma luz dourada sobre as folhas gotejantes e as águas cintilantes, a selva respira, viva e plena. Suas criaturas, grandes e pequenas, ferozes e tímidas,
movem-se em um ritmo ditado por séculos de sobrevivência. O ciclo continua, implacável, porém harmonioso, um testemunho eterno da persistência da vida. Assim como o recuo das monções, a selva persiste, um testemunho da vida, do poder e do ritmo eterno da natureza. A selva indiana, com suas florestas intrincadas, rios caudalosos e planícies irrigadas pelas monções, é um reino ao mesmo tempo antigo e delicado. Ela resistiu aos ciclos das estações, ao pulso implacável de predadores e presas e à constante agitação da vida. Contudo, nas últimas décadas, uma nova força adentrou este mundo, a humanidade. A relação é complexa, não sendo totalmente destrutiva nem inteiramente protetora, mas marcada por um delicado equilíbrio entre intrusão e proteção. Os esforços de conservação trouxeram vislumbres de esperança, iluminando o que é possível quando os humanos optam por agir como protetores em vez de exploradores. As reservas de tigres, espalhadas pelo subcontinente, desde o labirinto de manguezais de Sundarbans até as densas florestas de Canha e Bandhavgarh, tornaram-se santuários onde os predadores de topo podem vagar, reproduzir-se e caçar com menor interferência. Essas reservas são cuidadosamente administradas, com guardas florestais patrulhando as trilhas, monitorando as populações e intervindo quando surgem conflitos. Iniciativas contra a caça furtiva reduziram o comércio ilegal de peles, ossos e outras partes de tigres, dando a esses animais majestosos uma chance de recuperar territórios antes perdidos. Os benefícios vão além dos próprios predadores. Programas de ecoturismo permitem que as comunidades locais obtenham renda com a preservação da vida selvagem, em vez de sua exploração. Safaris guiados na selva, fotografia da vida selvagem e turismo responsável criaram incentivos para que os moradores protejam as florestas, respeitem as normas e se envolvam em atividades de conservação. Campanhas educativas aumentam a conscientização sobre a coexistência, ensinando as pessoas a proteger o gado, minimizar conflitos e valorizar o patrimônio intrínseco do ecossistema da selva. Em áreas onde esses esforços são mantidos, as populações de tigres se mantêm estáveis ou até mesmo aumentam. Manadas de elefantes percorrem corredores seguros e a biodiversidade floresce. Mesmo que esses sucessos inspirem esperança, eles coexistem com ameaças persistentes. A perda de habitat continua a corroer as margens das áreas protegidas. Florestas são desmatadas para a agricultura, exploração madeireira e expansão urbana, fragmentando ecossistemas antes contínuos. Rios são desviados ou represados, áreas úmidas são drenadas e planícies aluviais são reaproveitadas, interrompendo as migrações sazonais de herbívoros e os padrões de caça de predadores. As monções, que antes moldavam ritmos naturais na paisagem, são cada vez mais restringidas pela infraestrutura humana. Estradas, assentamentos e terras agrícolas cruzam os territórios, forçando os animais a encontros perigosos com humanos, veículos e máquinas. A poluição adiciona mais uma camada de desafio. Os cursos d'água que transbordam com a chuva também carregam produtos químicos, plásticos e sedimentos provenientes da atividade humana, afetando peixes, anfíbios e mamíferos aquáticos. Os ciclos de nutrientes são interrompidos e as menores criaturas, como polinizadores, insetos e anfíbios, são as primeiras a serem impactadas, criando repercussões em todo o ecossistema. Mesmo intrusões aparentemente pequenas podem se amplificar e gerar consequências ecológicas substanciais, alterando a dinâmica predador-presa, reduzindo a disponibilidade de alimentos e modificando padrões comportamentais. O conflito entre humanos e animais selvagens continua sendo uma realidade diária. Tigres e leopardos ocasionalmente invadem terras agrícolas, atraídos pelo gado ou pelas plantações de frutas, enquanto elefantes pisoteiam os campos em busca de vegetação comestível. O medo e a frustração podem escalar para represálias, às vezes fatais tanto para humanos quanto para animais. Programas de conservação frequentemente mitigam esses conflitos, utilizando cercas, sistemas de alerta precoce e educação. Mas a tensão persiste, um lembrete de que a coexistência não é automática nem simples. A própria monção interage com essas pressões. Chuvas intensas podem isolar comunidades, forçar a vida selvagem a ocupar espaços dominados por humanos e intensificar a competição por recursos.
Nesses momentos, a resiliência da selva é testada juntamente com a paciência humana, exigindo gestão cuidadosa, empatia e visão de futuro. O sucesso nesse ambiente demanda vigilância, colaboração e um compromisso com o pensamento a longo prazo. O fracasso pode reverberar por gerações. Apesar desses desafios, há motivos para otimismo. A ciência, as políticas públicas e o envolvimento da comunidade demonstraram que os seres humanos podem desempenhar um papel positivo. Corredores protegidos permitem que a migração, a dispersão de sementes e a diversidade genética floresçam. Redes e patrulhas de combate à caça furtiva reduzem os abates ilegais. A gestão comunitária fortaleceu a compreensão local do funcionamento do ecossistema, possibilitando uma coexistência que beneficia tanto os seres humanos quanto a vida selvagem. As receitas do ecoturismo incentivaram a proteção florestal em áreas onde os meios de subsistência alternativos são escassos, provando que a conservação e o desenvolvimento econômico não precisam ser incompatíveis. Ainda assim, a vigilância é essencial. A preservação do habitat deve continuar juntamente com as medidas de combate à caça furtiva. Os projetos de infraestrutura devem ser planejados levando em consideração os corredores ecológicos e a poluição deve ser mitigada antes que atinja níveis críticos. Os programas de educação devem alcançar as comunidades rurais de forma mais profunda para fomentar a empatia e soluções práticas para a coexistência. A selva é resiliente, mas não imune. Sua sobrevivência depende de um equilíbrio cuidadoso, que reconheça os humanos tanto como potenciais invasores quanto como guardiões necessários. Em última análise, a crítica ao impacto humano não é totalmente sombria nem completamente tranquilizadora. Ela nos lembra que a selva indiana é uma entidade viva e pulsante, capaz de uma resistência surpreendente, mas vulnerável à má gestão. Tigres, elefantes, leopardos, pássaros, insetos e plantas persistem graças a séculos de adaptação. Mas agora, a sobrevivência depende cada vez mais das escolhas humanas. A conservação não é um esforço pontual, é uma responsabilidade contínua que exige vigilância, cuidado e respeito. Com o recuo da monção, os rios retomam seus cursos mais calmos, as florestas cintilam com o crescimento renovado e a selva pulsa com vida. Aqui, onde os humanos agem como protetores em vez de intrusos, a natureza prospera, um testemunho do poder da gestão consciente. No entanto, as lições permanecem claras. A intrusão traz consequências. O cuidado traz sobrevivência. A selva ensina o equilíbrio, não apenas entre predador e presa, mas também entre a humanidade e a vida selvagem. Uma lição tão duradoura quanto a própria monção. Sob as árvores imponentes e os rios caudalosos, a selva esconde seus arquitetos, o solo, as raízes e a miríade de organismos que passam despercebidos. Durante a monção, essas forças invisíveis ganham vida, orquestrando o crescimento e a sobrevivência de todas as criaturas visíveis acima. A chuva penetra profundamente na terra, saturando camadas de solo repletas de vida, desde insetos que vivem em tocas até fungos que se entrelaçam nas raízes como veias delicadas. Cada gota é uma mensageira, nutrindo a rede subterrânea que sustenta a complexa teia da selva. As raízes, tanto as enormes quanto as minúsculas, absorvem água e ancoram as árvores contra o ataque torrencial das monções. À medida que os riachos transbordam e os deslizamentos de terra remodelam as encostas, essas raízes impedem que o solo seja levado pela água, mantendo a floresta unida literalmente desde a base. Fungos e redes micorrízicas se estendem além das raízes, facilitando a troca de nutrientes e alimentando árvores, arbustos e plantas com flores. Orquídeas se agarram aos galhos, samambaias se esticam em direção à luz solar filtrada e trepadeiras se entrelaçam em padrões elegantes, tudo isso possibilitado pelo trabalho invisível sob a superfície. O próprio solo está vivo. Minhocas escavam incansavelmente, arejando camadas de sedimentos e reciclando matéria orgânica. Micro-organismos decompõem folhas caídas e madeira morta, liberando nutrientes de volta ao sistema. Bactérias fixam o nitrogênio, preparando-o para ser absorvido pelas plantas, e protozoários mantêm delicados equilíbrios químicos. Cada interação microscópica, cada mínima alteração no pH ou na umidade, tem efeitos em cascata.
O crescimento da grama para os herbívoros, a frutificação das árvores para os macacos e, eventualmente, a disponibilidade de presas para tigres e leopardos. Até mesmo os animais desempenham seu papel na formação desse mundo oculto. Elefantes arrancam arbustos e pisoteiam caminhos, criando aberturas para que a luz solar e a água alcancem as plantas do subbosque. Pássaros ciscam o solo em busca de minhocas e sementes, enquanto javalis fuçam energicamente, misturando nutrientes e expondo camadas férteis. Predadores influenciam indiretamente a vida do solo, regulando a população de herbívoros, garantindo que a vegetação não seja sobrepastoreada e permitindo a regeneração dos sistemas radiculares. A monção amplifica todos esses efeitos, transformando cada gota de chuva em um catalisador para a renovação. A polinização, a dispersão e a germinação são orquestradas em sincronia com as chuvas. Pequenos insetos transportam o pólen entre as flores, enquanto chuvas mais intensas podem carregar sementes rio abaixo, depositando-as em novos territórios. Frutos caídos atraem besouros, grilos e formigas, que contribuem para a decomposição e a ciclagem de nutrientes. Os engenheiros invisíveis da selva, os micróbios do solo, os fungos e os invertebrados, garantem que cada estação deixe a floresta mais forte, mais resiliente e pronta para sustentar a vida em todos os níveis. A monção revela a íntima ligação entre o visível e o invisível, mostrando que predadores de topo e árvores imponentes dependem de processos tão pequenos que não conseguimos enxergar. Tigres patrulham a vegetação rasteira exuberante, elefantes atravessam planícies alagadas ricas em nutrientes e pássaros planam sobre copas viçosas. Tudo isso possibilitado pelo trabalho oculto dos arquitetos secretos da selva. A interação entre solo, água e formas de vida invisíveis cria uma base que sustenta a grandeza e o drama observados em cada encontro entre predador e presa, em cada migração, em cada perseguição nas árvores. Com a diminuição das chuvas, a selva acima do solo floresce em abundância visível. Mas a verdadeira continuidade da vida reside abaixo da superfície. As forças invisíveis garantem que, quando a próxima monção chegar, a floresta pulsará com vigor renovado, pronta para sustentar outro ciclo de crescimento, luta e sobrevivência. É um lembrete silencioso de que, mesmo em um mundo dominado por tigres e elefantes, as menores criaturas trabalhando invisivelmente sob a superfície moldam o destino da selva. Ao cair da noite, a selva tropical se transforma. Os últimos raios de sol desaparecem e as sombras se estendem pelo chão da floresta, confundindo as fronteiras entre predador e presa. A vida não para aqui, ela apenas se transforma, trocando a luminosidade do dia pelo mistério e perigo da noite. Os habitantes noturnos da selva despertam, emergindo com sentidos extraordinários, sintonizados com a escuridão, o movimento e o som. Morcegos circulam silenciosamente sobre clareiras alagadas, sua ecolocalização cortando o ar úmido enquanto caçam mosquitos e mariposas. Corujas empoleiram-se em galhos, seus olhos âmbar refletindo o luar enquanto vasculham a vegetação rasteira em busca de roedores desavisados. Insetos minúsculos, atraídos pela umidade e pelo calor residual do dia, pulsam em enxames, iluminando a noite com flashes iridescentes e o zumbido suave de suas asas. Mesmo na escuridão, a abundância prospera, alimentando criaturas pequenas e grandes. Os predadores se adaptam perfeitamente à noite. Leopardos deslizam silenciosamente por trilhas enlameadas, com os músculos tensos para arrancadas repentinas. Tigres, menos afetados pela observação humana, usam a escuridão como cobertura, perseguindo suas presas em meio à vegetação densa ou ao longo das margens dos rios, onde reflexos e sombras mascaram sua aproximação. Cães selvagens coordenam seus movimentos com uma precisão assustadora, seus chamados melancólicos ecoando pela selva enquanto percorrem seus territórios de caça sob a proteção da escuridão. Cada movimento é deliberado, cada sentido aguçado, pois a sobrevivência depende de atenção e habilidade. Os herbívoros são igualmente vigilantes. Sambar e chital fazem pausas em clareiras abertas, à escuta do menor ruído, farejando predadores trazidos pelo vento e pela água. Os elefantes recuam para áreas mais seguras, com os filhotes aconchegados entre os adultos para proteção. Até mesmo pequenas criaturas, como rãs e anfíbios noturnos, seguem ritmos instintivos ditados pela temperatura, umidade e pela ameaça de predadores.
A selva pulsa com vida, invisível, mas inegavelmente presente. Na copa das árvores, aves noturnas e primatas tomam conta. Noitibós descrevem arcos silenciosos, enquanto lores lentos se movem cautelosamente pelos galhos, alimentando-se de insetos e frutos. Serpentes e pequenos felinos caçam na superfície, explorando cada recanto e fenda. Gotas de chuva continuam a cair suavemente, pingando das folhas, amplificando a sinfonia da selva. Uma percussão da água, o farfalhar das folhas, chamados distantes e a tensão silenciosa entre predador e presa, presos em uma dança noturna. A selva noturna nos lembra que a sobrevivência é implacável. A vida se adapta tanto aos extremos da monção quanto à ausência de luz, equilibrando furtividade com vigilância, fome com cautela. Cada farfalhar, clarão e chamado contribui para uma teia de atividades que garante que o ecossistema permaneça vibrante e resiliente. Mesmo invisíveis, esses atores noturnos sustentam as cadeias alimentares, dispersam sementes e polinizam as flores que desabrocharão com o próximo amanhecer. À medida que a lua descreve seu arco no alto da floresta, o ritmo noturno diminui, mas jamais cessa. As sombras recuam gradualmente com a aproximação do amanhecer, os predadores retornam às suas tocas escondidas, os herbívoros emergem cautelosamente e a selva se prepara para mergulhar novamente no brilho do dia. A vida após o anoitecer é um testemunho de adaptação, um mundo oculto que espelha a intensidade, a beleza e a complexidade da própria selva tropical. Mas o que você acha